Depois dos horrores atribuídos a Marinésio, o maníaco da Blazer, que agiu e foi descoberto no ano passado, a polícia do DF está diante de mais um estuprador em série. Desde que as imagens do tarado do parque foram divulgadas na televisão, dezenas de vítimas o reconheceram e buscaram a polícia. Vanessa Vitória, boa noite. Olá, Felipe, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Exatamente, com apenas um dia que a polícia divulgou aí a imagem do João Batista Bispo como sendo responsável pela morte de um homem no Castelinho, no Parque da Cidade, em janeiro deste ano. Hoje, o telefone da delegacia não parou de tocar. Teve até telefonema de São Paulo, de uma vítima que morava aqui em Brasília e se mudou, fora as vítimas que vieram aqui presencialmente, pessoalmente aqui na delegacia, narrar o que passaram aí nas mãos do João Batista. Ontem nós contamos que teve uma outra vítima que viu também a imagem dele e decidiu contar que foi estuprada, mesmo na época tendo dito que era apenas um furto de veículo, né? Já que ficou envergonhado, mas dessa vez decidiu falar. Eu vou conversar agora com o doutor Maurício, que está aí nessas investigações do caso do João Batista Bispo. Boa noite, delegado. Vocês esperavam em tão pouco tempo receber tantas ligações? Boa noite. Assim, a gente esperava que haveria mais vítimas, mas não um número tão expressivo como ocorreu. Já são 11 vítimas identificadas que sofreram nas mãos desse estuprador. E a gente acredita que com a continuidade da divulgação da imagem dele, dos fatos, mais vítimas se sintam motivadas aqui na delegacia, ganhem coragem, podem vir para cá, vão ser acolhidas, não vão ter seus nomes divulgados e vai ter sua identidade preservada. Doutor, por enquanto temos uma morte. Pode ter outras que ainda não foram investigadas? Aqui na Asa Sul nós não tivemos outras mortes, porque os homicídios que ocorreram aqui na área já estão todos solucionados. Então, pode ser que em outras regiões administrativas do DF, caso ainda haja alguma morte suspeita, os outros delegacias vão apurar, mas até o momento nenhuma outra morte foi identificada. A gente tem aí um outro maníaco em série, ao contrário do Marinésio aí, que assustou as mulheres, agora um que assusta os homens. Exatamente. As vítimas deles até agora todas foram homens que estavam em idade entre 16 e 40 anos, que era praticamente, né, quase todas as faixas etárias. E ele atuou contra essas vítimas, todas homens, até agora nenhuma mulher apareceu. Todos com golpe do Boa Noite Cinderela. Exatamente, todos com golpe do Boa Noite Cinderela, à exceção de duas do início, uma de 2008 e outra de 2010, que foram vítimas que só agora se sentiram encorajadas a contar que ele tentou por meio da força física. Só que de 2010 para frente ele só utilizou o Boa Noite Cinderela. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Felipe, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, VV. O delegado acaba de mencionar 11 vítimas. Vitória, Vanessa, vou te pedir licença para a gente ver aqui no telão, porque a gente preparou um quadro. A gente falou agora de 11 vítimas do tarado do parque, que também poderia ser chamado de tarado de Planaltina pela quantidade de ocorrências que você vai ver aqui no nosso telão. O caso mais antigo foi há mais de 10 anos, em janeiro de 2008, em Planaltina. O tarado pediu a ajuda de um adolescente, à época com 16 anos de idade, para carregar uns móveis dentro de um apartamento. Terminou por estuprar esse menino e agredi-lo fisicamente. Em 2017, aqui, veio o primeiro caso com o uso de Boa Noite Cinderela. Foi um jovem de 18 anos que foi dopado. Em janeiro de 2020, a gente já pula um pouco aqui no tempo, janeiro de 2020, esse é o caso do homem de 30 anos de idade que morreu lá no Castelinho e ao qual a Vanessa se referiu agora há pouco. O tarado ficou usando o celular desse homem por alguns meses e foi assim que a polícia chegou até ele nessa semana. Em março de 2020, chegamos até aqui, mais um caso. Um homem mexicano foi abusado. Ele registrou o boletim de ocorrência à época e agora a polícia liga o caso dele ao tarado. E o caso de março de 2020, que está aqui, talvez seja o mais chocante que a gente viu registrado. Foi um menino de 16 anos de idade que foi dopado com remédio, acordou na casa do criminoso com sangramento no ânus. Esse menino disse à polícia que o tarado o abordou na rodoviária do Plano Piloto e ofereceu emprego numa pizzaria. Ele deu também para esse menino um copo de refrigerante e aí o adolescente desmaiou. Esse jovem de 16 anos de idade ficou por dias na casa do tarado, dopado, sem saber onde estava e sendo continuamente estuprado. Então, mais uma vez, a gente coloca aí na tela a imagem de João Batista Alves Bispo, 41 anos, um estuprador em série, segundo a polícia, que inclusive pede a divulgação das imagens.
Um rapaz de 30 anos morreu de overdose em janeiro, com Boa Noite Cinderela. Então, se você foi vítima dele, seja de roubo ou de furto, seja de abuso sexual, entre em contato com a polícia pelo telefone 197.